37º encontro de prática. A gente já faz isso há um certo tempinho já, né? A gente começou na pandemia com uma ideia de ajudar o pessoal, porque a gente já trabalhava virtual desde 2018, então quando chegou a pandemia não mudou muito pra gente, porque mudou que a gente começou a trabalhar muito mais, mas para muita gente foi uma surpresa, né? E aí a gente começou a fazer esses encontros para ajudar o pessoal, saber, ó, clica ali, clica aqui, faz isso, faz aquilo. E aí a coisa foi caminhando e a gente começou a convidar as pessoas também, uns amigos e colegas para ir trocando. E aí isso virou um hábito. Então eu tenho o privilégio de ficar convidando pessoas fantásticas para vir aqui fazer práticas com a gente. E dessa vez a gente está com a Melissa, nossa representante da Chaos Pilot no Brasil. Para quem não conhece a Chaos Pilot, é uma escola. Quando eu vi a Chaos Pilot a primeira vez, o material, eu tô falando, nossa, eu adoraria ter estudado lá, mas eu já era mais velho, não tinha mais condição. Mas é uma escola fantástica de facilitação, de formação de líderes, enfim, é difícil até descrever o que eles fazem, porque o negócio é tão interessante, é tão aberto e criativo, que é difícil de você colocar dentro de um boxzinho de o que eles fazem. E a Melissa teve lá, né, Melissa? Você teve lá na Dinamarca e conheceu em loco, né? Então estaremos com a Melissa hoje. Melissa, acho que você se apresenta agora rapidinho, deixa eu ver aqui no... Uhum. Deixa eu só colocar aqui no chat a nossa agenda, mais ou menos o plano de voo. É esse aqui, ó. A gente vai até às 8, então lembra de tentar diminuir essas distrações que a gente tem de celular, notificações, essas coisas. E a nossa agenda é mais ou menos essa. A gente está terminando aqui a abertura e boas-vindas. Daqui a pouco a gente vai fazer uma atividade de conexão. Vamos explorar o que são aulas inovadoras. Vai ter troca entre os grupos. Melissa vai falar sobre os 7Cs, mais reflexão em pequenos grupos e a gente encerra. Quando vê, o tempo acabou. Melissa, 5 minutinhos aí para você se apresentar e depois a gente Muito bota. que bem. Beleza, Fernando. Gente, boa noite, né? Ou boa tarde, dependendo do lugar onde vocês estão. É uma alegria estar aqui. O Fernando me desafiou para, né, conduzir essa sessão com vocês e é a primeira vez que eu faço nesse formato, né? E com o Aprendix. Então, né, eu estou bastante animada. É, eu Hoje eu trabalho em dois lugares, né? Na minha empresa, Tati, que está aqui, é minha sócia na Aldeia, e que é uma consultoria de marketing estratégico. A gente trabalhou como agência digital durante mais de 20 anos. E temos trabalhado com design estratégico, estratégia empresarial e por aí vai. E a gente está abrindo um flanco de educação, né, nos últimos anos. E eu também trabalho na Unicinos, que é uma universidade jesuíta. E eu não sei se vocês já trabalharam com padres jesuítas, mas é maravilhoso. E não tem um dia igual ao outro com eles. Então, o caos impera, mas é um bom caos. Eles são bastante inventivos e nos demandam. E nesse rolê de trabalhar na Unicinos, né, como professora, coordenadora, e a coisa que eu mais gosto de fazer ali é criar pós-graduação. Eu sei que parece uma coisa muito chata, mas é delicioso, né? Pelo menos antes da parte burocrática. E aí eu vi nos últimos anos, né, e a vida vai nos trazendo chamados diferentes, que o que eu mais gosto é projetar experiências de aprendizagem, né? Pensar em como os alunos vão percorrer um determinado trajeto, como esse trajeto pode ser interessante, como eles podem co-criar esse trajeto e como a gente pode transformar um monte de planilha chata, né, em algo excepcional e construído também a muitas mãos. Quando a Chaos Pilot chegou à Unicinos, né, e propôs que a gente fizesse uma parceria, e eu sou a pessoa que foi para lá para ser treinada, né, e conheci o Fernando aqui nos treinamentos no Brasil também. Eu comecei uma outra jornada, né, então foi interessante, somou a minha jornada de aprendizado na universidade, e aí um dos meus caminhos, né, desse ponto para frente é ajudar pessoas e empresas a reinventarem essas jornadas, né, com graça, malemolência, poesia, né, e tudo que a gente tem direito, porque a gente é brasileiro, né, para começo de conversa.
Então, acho que podemos seguindo aqui, porque a gente tem tempo, Fernando. Fernando, você é o senhor do tempo. A gente tem tempo para uma pequena apresentação pessoal de cada um? A gente vai fazer agora o Impromptu Networking, né, com aquela pergunta, Isso, e não dá tempo de fazer. não dá, né? Então a gente faz nos trios mesmo, não tem problema. Só para a gente ver como é que ele tá. Mas tranquilo. Eu vou compartilhar com vocês no chat o endereço do plano onde a gente vai trabalhar, que vai ser o Miro. Vou colocar aqui e eu É vou isso depois que depois compartilhar a coloca, tela. Melissa. Deixa eles irem É? para as salas agora. Carol, Uhum. você tá. Eu vou É, colocar aqui. É, a Carol já colocou ele. acabei de colocar no chat, que a gente vai fazer o Impromptu Network, que é uma estrutura libertadora, e é uma forma da gente começar a conectar e discutir sobre o assunto. Então, a ideia são 3 rodadas em pares, então vocês vão estar na sala com mais uma pessoa, e a conversa vai girar em torno de uma aprendizagem que marcou a tua vida, né? Então, qual que é essa experiência de aprendizagem que marcou a tua vida? E o que você espera desse encontro, como pode contribuir para esse grupo que está aqui? Então, a ideia é essa, são 3 minutos, mais ou menos 1 minuto e meio para cada um. Então, vamos lá. É um papo rápido, depois a gente troca de dupla. Fazer aqueles fortes de Caixa de travesseiro. ovo na parede, essas coisas. É, Muito bem, tudo de volta. Mais 3 minutos. Vamos nós. Oh, deu eco agora no seu. É o microfone da Fabiana que está pegando a saída de som. Hum. Ah, é, fica. Catarina voltando. voltando. Catarina deixou a outra Catarina lá para trás. Eu primeiro caí com a Deb, daí eu entrei no sala com a Débora. Aí que eu vi que ela era Débora Catarina. Eu falei, nossa senhora, que coisa, né? Então, vamos lá, terceira rodada com mais uma pessoa nova na sua sala. Ah! Tudo de volta. Muito bem. Vamos lá, Melissa. Muito bem, gente. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Vocês têm o link do Miro ali no chat. Eu vou compartilhar para mostrar onde a gente vai trabalhar nesse momento. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o share bem no meio. Beleza. Estão enxergando aqui? Sim. Maravilhoso. A gente passou então por né, esse nosso roda-roda, né, de conversas, o Impromptu Networking, né, nós falamos sobre essa experiência de aprendizagem que marcou a nossa vida, ou seja, isso já avivou, né, as nossas lembranças e também o que que é exatamente, né, que marcadores essa experiência tem. Agora, né, a nossa ideia é que vocês se organizem. Eu acho que aqui pode dar uns 3 grupos, Fernando, 4 talvez. Três, três grupos. Uhum, 3 grupos. E vocês, cada grupo de vocês, vão adotar um círculozinho desse e vocês vão contar para a gente, para vocês mesmos, como é que vocês elaboram uma aula inovadora. Se existe uma receita para uma aula ser inovadora, qual é? O que que não pode faltar? Né? Quando encomendam para vocês assim, faça uma aula inovadora, quais são os critérios para ser inovadora? Se vocês fossem ensinar um alienígena o que é uma aula inovadora, em post-its, essa, né, é a oportunidade de vocês. Então, nós vamos dar alguns minutos, vão ser 8 minutos, né, Fernando? Isso. Catarina. Maravilha! E depois a gente volta aqui e vamos querer ver o que que a gente tem aqui desses elementos da inovação. Vai largando o dedo lá, gente. Não precisa chegar em consenso, não. O que for de elemento, vai jogando lá. Eu Uhum, coloquei e de novo podem aqui no chat para a Catarina que chegou de volta. Uhum, Pessoal. perfeito, né? Então, em grupinhos vamos fazer. E se faltar post-it, vocês podem colocar mais post-it, gente. Não tem limite. E deixa eu ver aqui quem é que falou que não consegue abrir o Miro, a Deb. Se alguém quiser compartilhar a tela na sala separada e fazer junto, dá, tá?
você vai estar com a Débora Catarina lá. E se precisar de ajuda, dá uma louca, a gente dá um pulinho lá rápido. Vamos nós! Bora! Olha ali a salinha. Todo mundo de volta? Oi, Sim? Oi. sim. Muito bem. E daqui a pouco a gente vai pedir para cada grupo falar brevemente, né, sobre os seus achados, né, nesse exercício que a gente trabalhou. Antes disso, a gente gostaria que vocês olhassem os post-its que vocês colocaram e calibrem o peso, né, do que o que é mais importante. Deixem maiores os post-its que vocês acharem que são mais importantes, né, dentro ali da bolinha do grupo de vocês. Ó, já dá para ver uns ganhando corpo ali. Aham. Olha só. E o mais legal é fazer isso sem combinar com os coleguinhas, né? Tipo, eu acho que é Uhum. isso aqui. Aí mete a mão lá e aumenta o post-it e vê o que, que os outros fazem. Pode diminuir também, gente. Se você achar que aquilo lá não é verdade, você pode diminuir também. A gente faz a guerra dos post-its no Miro. Eu acho ótimo. Comunicação de vocês. Quer compartilhar daí, Melissa? Ele já. Aham. Vou Ver compartilhar por aqui. qual sala que tá nervosa para começar a apresentar. Ah, eu vou seguir a ordem tradicional. Vamos no 1, 2, 3. Então, vou compartilhar aqui, só um minutinho. Vamos de miro. Então, sendo muito tradicional nesse momento de escolha, né? Vamos para a sala 1, em pouquíssimos, bem pouquíssimos minutos, tipo uns 3 minutos, né? Contar para a gente, assim, o que brilhou nos olhos de vocês, né? E quais elementos que saltaram como os mais importantes. Cécil, Fabiana e Paula. Quem é que pula aí? Isso. Alguém quer? Vai lá, Paula. Depois vocês me complementem, tá? Mas o que eu acho aqui que a gente aumentou, que são aspectos principais. Fazer com que quem esteja assistindo esse treinamento, quem esteja participando dessa aula, desse treinamento, enfim, pense criticamente, reflita enquanto isso está acontecendo, no intuito de incentivar uma postura ativa e participativa. E isso está diretamente relacionado com você conseguir criar naquele contexto um ambiente com segurança psicológica para tal, para que as pessoas consigam se expor, seja para fazer trocas, perguntas, enfim. Alguém quer me complementar? Eu acho que os dois principais são esses. A gente falou muito dessa questão de ter um ambiente colaborativo, com segurança psicológica, onde eu posso experimentar, onde eu posso errar, porque, né, a inovação vem dessa coisa de tentativa e erro também, e ir além da cognição. Adorei que o César trouxe, de provocar aí sentimentos, emoções e até expressões de arte. Então, vem um pouquinho disso, né, do que a gente falou. Uhum. Vamos para a sala E 2? no finalzinho ali, quando estava já quase passando, o Cécio trouxe o criar uma paisagem que todos estejam numa mesma intensidade, numa mesma sintonia. Só para fechar aqui o que a gente falou. Sensacional. Uhum. Grupo 2. É a Catarina, Jéssica e Silvia. Querer falar, meninas? É você, Silvia. Ah. Bom, a gente discutiu bastante aí a figura, né, desse professor, não como um professor detentor do conteúdo, mas mais como um facilitador,
facilitando aí esse caminho dessa aprendizagem, né? Então, a gente discutiu essa questão do acesso ao conteúdo. Hoje é muito fácil, então a gente não precisa ter mais alguém ali falando de conteúdo, a gente precisa realmente de alguém que conduza esses alunos nesse caminho, né, do aprendizado. Falamos também da importância de ter um grupo diverso, porque isso enriquece muito os olhares, né, dos conteúdos que estão sendo trabalhados. E a gente trouxe também a importância de ser uma atividade de qualquer conteúdo que seja trabalhado, seja mão na massa, né, que tem essa questão da prática bem viva nesse processo. Falamos também dos alguns recursos, então é importante a gente sempre olhar para quais os recursos a gente vai usar, então usar bastante tecnologia que tem aí, né, disponível hoje para a gente. Falamos de gamificação e outros formatos. E a gente trouxe essa questão do aluno, né? Assim, então, a aula, né? É tudo centrado no aluno, ele que é o protagonista desse processo, né? É uma aprendizagem bem ativa. Querem complementar, gente? Só Não, pode complementando. Opa, pode falar, Jéssica, desculpa. não, pode mandar abraço. Só complementando um outro tópico também, que é até o que a gente está vivenciando hoje, né? A questão do aprendizado em pares. Então, ter ali pequenos grupos para aumentar a retenção e engajamento, né? E aprender com o outro, né? Ao invés de novo, né? Ter o professor ali na frente explicando slide. Uhum. Sala Sensacional, 3. gente. Vamos para 3. Deb Demasi e Débora Catarina. Olha aí. Olá, Deb ao quadrado. Deb 2. Perfeito. Aqui a gente trouxe uma parte de interação com as pessoas, com handout, formação de times, troca de experiência, voltada para a experiência da pessoa, porque às vezes algo inovador é trocar entre as pessoas, né? Algo que elas vão trocar ideias sobre o tema e enriquecer ali o conhecimento. Identificar também a persona para entender o que busca e ser inovador para ela, né? Muitas vezes a gente acha que é inovador, mas a pessoa também, às vezes, ela não quer, ela acha que inovador é fazer algo ali, já estar ali com o time já é algo diferente, enfim, um exemplo. E as pessoas tornam as facilitações diferentes devido à disposição da turma, né? Então, aqui a gente comenta muito, né, eu e a Dé, com isso. Às vezes a gente tem o mesmo conteúdo, tema, mas cada sala é diferente, porque são as pessoas que trazem suas experiências, suas contribuições, e essa facilitação que eu vejo que eu também eu tento fazer muito isso. De falar, não, peraí, o tema é esse, mas se a pessoa trouxe uma outra coisa que refere-se ao tema de forma diferente, e a outra trouxe uma outra visão, é isso que torna realmente rico, né? Porque ninguém é igual. Aí eu trouxeria o básico bem feito, às vezes hoje está bem na moda também, que às vezes as pessoas querem inventar tanto que acabam falando, pô, mas o que que era mesmo, né, que a gente precisava fazer nesse sentido? E aqui a gente falando também da morte do PPT, né, que a gente tem visto aí pelo LinkedIn, mas eu estava falando para a Dé também, né, Dé, se quiser também abrir e falar, isso acaba sendo meio cômico e tal, enfim, mas o importante não é o formato, mas é a experiência, ao meu ver, né? Uhum. Vota com o relator, Débora? Contempladíssima. Muito bom. Maravilhoso, hein? Com você, Melissa. Mas obrigada. Gente, eu amei, eu tanto amei quanto anotei freneticamente também as pontuações de vocês, que elas não serão úteis, né, nos próximos capítulos. Isso posto, né, e a gente tendo feito esse esquenta, né, e esse avivamento de sentimentos, de sensações, de desejos, né, de itens que saem da nossa experiência vivida, né, em sala de aula, tanto quando a gente está no papel de professor, ou de instrutor, ou quando a gente está no papel de aluno, em que há questões que podem ser
reinventadas, revolucionadas, e a gente começa a perceber que existe muito mais do que cabe, né, num plano didático, do que cabe, né, dentro das matrizes que a gente oferece para o MEC, né, se a gente está dentro da educação formal. E aí eu queria compartilhar com vocês uma outra perspectiva, né, e trazer um pouco daquilo que me fascinou trabalhando com a Chaos Pilot. E a gente tem e vai estar trazendo para o Brasil agora de forma mais constante 2 programas da Chaos Pilot. Um que eu dou, que é esse Arte de Desenhar e Facilitar Espaços de Aprendizagem, né? E a parte 2 dele, né, que é onde a gente constrói arcos de aprendizagem. O que eu quero trazer aqui, eu pensei itens bem pontuais para falar do como essa projetação é feita, né? Mais do que falar, o curso tem isso, isso, isso. Não, isso não é importante, né? Isso vai ter em folder. Mas o importante aqui é como a gente projeta algo que vai ter esses elementos maravilhosos, né, que vocês inseriram. E na primeira parte, né, a gente foca na projetação do que a gente vai fazer. Eu sei que os nossos dedos coçam para a gente já delinear todos os conteúdos que vão existir, e depois a gente vai sequenciar, a gente vai criar ementa, porque é isso que as nossas fibras, né, de operadores da educação fazem, tanto a educação corporativa quanto a educação formal. Aqui, esse modelo se chama Vision Backcasting, né? Em português, a tradução que tem sido usada é planejamento a partir da visão. E o que que ele faz? Eu vou falar uma visão, não vou explicar ele todo, mas qual é o coração disso e por que que dá certo? Porque a gente planeja de trás para frente. A gente primeiro sonha e depois a gente constrói, né? Sem o sonho, a gente não consegue, a gente vai construir de uma forma muito previsível e também olhando para aquilo que já existe. Mesmo que a gente, olha só, eu inovei nesse módulo, sim, mas a estrutura está igual, né, antes, né? E a experiência do nosso aluno vai ser igual. Então, nesse ciclo, né? A gente faz isso aqui. A gente projeta recortando coisas, a gente cola, a gente risca e a gente imagina futuros, né, para aquilo que a gente vai fazer. Após isso, nós vamos diligentemente, né, e um tanto obsessivamente, né, Fernando, preenchendo 2 milhões de post-its com o quê? A gente. Haja post-it, é o maior sacrifício de post-it que eu já vi na minha vida, mas dá certo. A gente começa a projetar de trás para frente e fala, eu estou olhando esse sonho, né? Que é a realidade onde esse curso existe, esse programa existe e ele tem esses enraizamentos na sociedade. Eu olhei para o futuro e eu começo a vir de trás para frente. Aí eu vou começar a ver assim, quais são as competências que esse curso vai desenvolver? Agora que eu tenho a visão, eu consigo ter as competências. Aí eu começo a voltar mais. Que tipo de professor ou instrutor esse curso vai necessitar? E são perguntas que, em toda a minha vida no rolê instrucional e em universidades, nunca me foi perguntado, né? Pega o professor que tiver, né? Que ele tem alguma formação naquilo e coloca, mas a gente não pensa nos detalhes. De onde essa pessoa tem que ter vindo para ela percorrer esse percurso esse trajeto de aprendizagem. Quem é o nosso aluno, né? Não só a idade, localização, mas o que mais eu sei sobre ele para eu entender quem é o perfil ideal. E a partir de uma série de movimentos que vão vindo do futuro para o presente, a gente vai construindo de uma forma muito robusta todo o programa, né, eu vou chamar de curso, mas a gente pode entender, pode ser uma faculdade inteira, um semestre inteiro, ou uma disciplina, mas o mais importante aqui é como isso é feito, né, e como ele parte de dados desestruturados, né, que são sonhos, né, que são sentimentos, que são referências,
para algo progressivamente estruturado. Eu passei por essa experiência algumas vezes no percurso formativo, o Fernando também, né, Fernando? E cada uma delas ela é diferente, né? Porque mudam as pessoas e o grupo ganha uma outra energia. É uma bagunça inacreditável, isso é muito bom, porque a gente tem choque de ideias, muita diversidade, né? A gente discute muito antes de chegar às conclusões finais, mas é muito, muito, muito rico. Então, ao final desse ciclo aqui, a gente tem uma visão de produto bastante sólida para depois a gente desenvolver esse produto, né, nos seus ciclos de aprendizados. Isso aí é a parte 2. Na primeira, é a gente definir muito bem, antes da gente pensar nos ciclos, o que que é isso? Que animal maravilhoso é esse que nós estamos criando? Então, essa é a nossa missão aqui. Né? Então, a gente brinca muito com as visualidades, a gente brinca muito com os sentidos para que eles aflorem questões que uma lida em PDF não vai resolver, né? E olhando aqui as sequências, né? Ele é estruturado em 3 dias. Então, a gente vê aqui que ele começa primeiro, né? Mergulhando nos fundamentos da abordagem, experimentando, né, a cocriação dos quadros de aprendizagem, né? A gente constrói a equipe de aprendizagem também. Isso eu achei sensacional. Ele abre espaço para você pensar quais humanos eu quero que ajudem as pessoas a percorrer isso, né? E esse espaço não é à toa. É colocar um facho de luz em cima da figura do instrutor, de auxiliares deles, né, das equipes. Isso é super importante para qualquer programa, mais institucionalizado ou menos institucionalizado, funcionar. Né? Onde quer que seja, a gente pode rodar assim. No dia 2, as estratégias para isso acontecer são colaborativas, né? Então, as equipes, né, vão desenvolvendo cenários, vão desenvolvendo jornadas de aprendizagem, né, e vão identificando quais são as estratégias que eles vão desenvolver. No dia 3 é o dia de descarrego, né? A gente apresenta esse formato, né? A gente compartilha, a gente ganha feedback personalizado, o que é muito legal, né? Ou seja, nesse processo, não se trata da gente fazer o desenho, por exemplo, de uma pós, né? Ah, Melissa, acabou aqui. Então tá, aqui tá o plano da pós, então submete ali na Câmara para aprovação e para a gente rodar daqui a 2 semestres. Não, a gente vai tendo feedback de, olha, como é que a gente foi, o que que eu posso melhorar para o próximo ciclo? Isso para nós, né, educadores, da educação formal, da educação corporativa, de outros âmbitos, cursos livres, é super importante. A gente molda a nós mesmos, né? E esse foi um caminho que, embora eu trabalhe numa universidade que dá muita ênfase e importância à formação integral do professor e como pessoa, né, lidando com seus sentimentos e tudo mais, eu fiquei bastante impressionada, né, com a metodologia da Chaos Pilot. E aqui a gente finaliza e sai com planos prontos, né, para implementação real e imediata. Então, se nesse rolê da gente projetar alguma coisa, né? Primeiro a gente tem uma visão de futuro dessa coisa, ok, eu vi uma pintura, é maravilhoso, é isso aqui que eu quero, são essas competências que eu quero desenvolver, é esse público, é esse professor, vamos. Aí chegou a segunda parte, porque aqui a gente definiu como se fosse um quadro. Mas a gente sabe que um programa de aprendizagem ele se desenvolve no tempo, ele é mais um filme do que uma fotografia. É hora de colocar essa fotografia em movimento. E assim como num filme, eu vou ter momentos de maior suspense ou maior tensão, momentos de alívio, momentos em que eu vou rir, momentos em que eu vou chorar, talvez. E tudo isso, né, para trabalhar uma jornada emocional e de uma jornada de foco, convergência e divergência de ideias. E é isso, né, o que a gente trabalha na parte 2, né? O importante aqui, o que eu quero trazer, não é assim, olhe como esse programa é legal. E sim, há outras maneiras da gente projetar
né, espaços de aprendizagem do que aqueles tradicionais e institucionalizados. A gente tem muito mais ferramentas nesse mundão, né, do que o que as instituições nos oferecem. Nessa parte 2, a gente vai para um jogo mais complexo. Né? A gente vai pensar arcos de aprendizagem. É como se eu estivesse desenhando o roteiro de um filme, ou uma história, né? Ou um livro que tem um arco narrativo, né? Em que o herói sai para a aventura, ele tem né, um pico de tensão ou de emoção, e depois ele tem que aterrissar esse arco e começar outro arco de novo. E pensar um programa de aprendizagem nesse formato muda tudo. Não é uma sequência de conteúdos, é como eu vou sair com os alunos ou as pessoas, né? Não preciso chamar de alunos, a turma, né, para um percurso, como a gente vai ter um ápice e como esse ápice vai se desenvolver, aterrissar, ganhar sentido e ganhar impulso para outro arco narrativo, ou seja, para outra missão, né, para outro. A gente vai falar conteúdo de uma maneira meio liberal aqui, né? Outro âmbito, outro contexto. E trabalhar os arcos, né? O que eles falam, o set, hold e land, né? O set eu configuro esse pulo, assim, eu vou sair para uma nova aventura. O hold, enquanto eu sustento a ação, ela tem o seu ápice, e o land. Como esse arco narrativo de aprendizagem ele aterrissa, né? Graciosamente, né? De qualquer maneira, isso é importante, porque tudo isso produz significado. No final das contas, a gente usar esses outros formatos, né, que não aqueles que as instituições tradicionalmente trabalham, né? Pega aqui esse Word e coloca aqui esse programa, ele nos permite que a gente pense na experiência da pessoa e principalmente numa experiência transformadora, aquilo que vai fazer diferença na vida da pessoa, que vai desenvolver capacidades, né, que a gente tem em maior definição, né? Todas essas imagens aqui, elas estão livres nas internets, né? Então a gente vê aqui jornadas, né? A jornada, ela fala assim, olha, do começo até o final do percurso formativo, mas está mostrando aqui, eu tenho o primeiro ano, depois tem uma jornada maior de 3 anos que abraça essa, e eu tenho a maior jornada de todas, que é o lifelong learning, né? Aquilo que eu faço, eu tenho que saber que está dentro, aninhado, dentro de outras jornadas, né? Algumas menores e outras são a jornada da vida inteira. Se eu, quando proponho o curso, né? Por exemplo, uma especialização, se eu já tenho naquele momento a consciência de onde isso vai figurar, né, na vida da pessoa, né, o que que aquilo significa naquele momento, eu tenho a faca e o queijo na mão para projetar uma experiência sensacional, né, mais do que eu preencher caixinhas, né, que é o que a vida nos entrega normalmente. Então, olhando aqui, né, a gente tem, e esse é um preâmbulo, né? Essa é a filosofia que deu margem ao que a gente vai ter de uma entreguinha para hoje, né? É, um ponto bem interessante, né? Quando a gente está construindo os arcos de aprendizagem, é a gente olhar a aprendizagem pelo lado da aprendizagem transformacional, né? Que é eu não quero só fazer um download ou um upload de conteúdo, dependendo de onde a gente olha, né, na pessoa. Eu quero transformar, eu quero dar elementos para que aquela pessoa transforme a vida dela e a vida dos outros. Para isso, eu preciso de uma conexão entre quem aprende e a jornada de aprendizagem. Uma jornada não é neutra, ela não é assim, olha, serve para todo mundo. Ela vai ser vivida de formas diferentes, né? Então, o foco, ele sai do conteúdo, o conteúdo existe, ele vai estar ali, mas ele vai para a conexão emocional, a conexão pessoal, ou seja, como é que isso bate no coraçãozinho da pessoa e o desenvolvimento profissional dela. E aí, né, a gente trouxe aqui uma ferramenta chamada do 7Cs, né? Tudo com número, né? Ele é vendível, ele é embalável, mas é muito legal essa metodologia. Os 7Cs são um lembrete muito usado, né, dentro desse programa da Chaos Pilot, quando a gente está desenhando arcos de aprendizagem, para a gente lembrar
de todas as instâncias que impactam a aprendizagem, né? Por exemplo, a primeira delas é a conexão. Eu tenho que construir uma conexão, né, com os estudantes e encontrar esses estudantes onde eles estão. Não são eles que têm que se adaptar a vir até mim, sou eu que tenho que fazer isso, sou eu que tenho que ir lá, sou eu que tenho que reconhecer qual é o contexto dessas pessoas. E contexto multicamada. Eu posso estar falando, né, de poder aquisitivo, eu posso estar falando de situação social, eu posso estar falando de situação de vida, momento de vida, de idade, de tudo. Eu tenho que encontrá-los onde eles estão, ou seja, aquilo que eu trabalho, ele é personalizado, né? Ele é adaptado, ele é móvel, uma massinha. E isso em termos de conhecimento, contexto social, né, profissional ou emocional. Então, essa conexão é a parte um. Depois, eu vou ter que definir como esse jogo vai acontecer, como é que a bola vai rolar em campo. Então, eu tenho condições. Eu tenho que definir as condições para o trabalho em conjunto, eu tenho que esclarecer quais são as expectativas, né, sobre os estilos de aprendizagem que a gente vai explorar e as formas de colaboração, né, os clássicos acordos, né, e acordos coletivos, não assim o professor falando, mas e se a sala colaborar também, né, com isso? A gente também tem que atentar, né, para o contexto quando a gente cria uma jornada de aprendizagem. Ou seja, qual é a relevância daquilo que está sendo aprendido ali? Por que que aquilo é útil? Por que que é atual? Por que que é emergente? E por que que aquilo vai ajudar aquela pessoa a transformar alguma coisa na vida dela? Essa atenção para o contexto, ela é fundamental. E muitas vezes, quando a gente entra na máquina de moer carne corporativa e institucional, passa batido, porque não há tempo, né? Porque as pessoas estão correndo e assim, olha, me passa o conteúdo. Não, mas ele tem que ser contextualizado. Ele tem que fazer, para fazer sentido, ele tem que ser contextualizado. Só depois vem o conteúdo. Então, normalmente a gente olha assim, tá, o nosso primeiro passo é definir o conteúdo, mas olha quanta coisa vem antes do conteúdo, né? O conteúdo é um resultado de todas essas pequenas jornadas que vieram antes. Aí sim, eu vou ajustar, eu vou estruturar o conteúdo de acordo com aquilo que eu aprendi sobre esse meu público, sobre essas condições em que esse processo formativo vai estar alinhado, né? As ambições dos estudantes, o que eles querem, isso muda jogo, né? Isso pode ser excelente para a gente. E a gente também tem que definir o que que significa sucesso, né? Nossa, como é que eu vou saber? Tipo, a minha aula vai ser um sucesso com estudantes? Sim, sucesso de acordo com quem? Ah, com os estudantes, tá? E você sabe o que que eles querem dizer com sucesso? Eu não, tá bom, então a gente vai ter que descobrir, né? A definição de sucesso, ela é sempre acordada, né? Ela nunca é estática, né? Ou monobloca, não monolítica. E depois, olha só, a gente foi acumulando já vários Cs ali, né? E temos os três últimos, né? A construção, né? E vejam que a gente vê muitos dos itens que vocês colocaram lá no nosso exercício, né? Do que faz esse percurso excepcional. Desafios práticos, medições de progresso para fomentar o risco, né? O fomento ao risco é importante. Um percurso de aprendizagem que não abraça o risco, ele não vai sair do lugar. Ele vai só navegar naquilo que é previsível, ele não vai ser transformador, né? E isso aí também ajuda a compreender mais profundamente o assunto que a gente está trabalhando. E também nessa construção, o que implica o trabalho do aluno ao longo daqueles arcos todos, né? O professor ele vai saindo de cena e os alunos têm que assumir o protagonismo. Então, a projetação, né, desses arcos de aprendizagem tem que levar em conta que os atores que vão estar em cena vão mudando, né, à medida em que os atos passam. Isso é importante para a gente. Isso muda a maneira como a gente estrutura conteúdo, a maneira como a gente disponibiliza os acordos que a gente constrói lá no início e por aí vai. Quase no fim, né? A gente fala de caráter, né? E a gente nunca fala disso, né, em sala de aula. O caráter dos estudantes, ele vai se desenvolvendo à medida em que eles enfrentam desafios cada vez mais complexos, em que eles alternam os contextos de aprendizagem, eles vão colaborando uns com os outros, né? E também buscando criar impacto e valor sustentáveis. A gente forma caráter
ali, a gente forma um estudante, né? Ou também a gente abre espaço para que ele se forme, seria o mais correto. Mas isso também é importante, né? A gente tem o currículo oculto, né? Aquele que não está escrito nas competências, mas ele corre por baixo e ele é muito importante porque ele forma um novo humano. E por fim, não menos importante, esse processo todo que a gente desenvolve, ele fomenta a confiança dos alunos, né? Ou seja, eles serem capazes e confiantes, né, para ter metas além das expectativas deles, ou seja, a gente não vai sonhar só em atingir os objetivos de aprendizagem, a gente vai superar, a gente tem que chegar lá depois deles, né? Fazer com que os alunos assumam mais controle sobre o potencial de aprendizagem, isso tem muito a ver com confiança, eles têm que se sentir capazes, né, de aprenderem sozinhos, né? De entenderem e controlarem seu comportamento, ações e a trajetória futura. E é aqui, né, que a gente tem todas elas, tem um último ponto que é muito interessante. A gente não desenvolve nenhuma desses Cs, né, isoladamente. E sempre nós começamos de cima para baixo. Para eu chegar na confiança lá embaixo, eu vou ter que começar pela conexão. Então, conexão, condições, contexto, conteúdo, construção, caráter, confiança. Né? É a regrinha. Por quê? Porque uma vai abrindo espaço para outra, né? E a condição, né, predecessora, ela prepara o campo, ela abre mais essa relação entre professor, entre aluno, né, entre a turma em si, e a gente consegue evoluir nesse sentido. Então, quando a gente pensa, né? Ah, eu vou trabalhar os arcos de aprendizagem. Olha aqui, conexão, condições, contexto, conteúdo, construção, caráter, confiança. Como é que isso está presente no meu planejamento, né? Como é que eu estou pensando o desenvolvimento humano mais do que uma sequência de conteúdos, mesmo que seja uma baita sequência de conteúdos. E por fim, eu estou olhando também aqui o nosso horário, tá, Fernando? Estamos quase bem. Estamos a 20 minutos do fim, mas vamos lá, vai dar tudo certo, estamos bem. E o que que isso proporciona, né? Tudo isso que a gente viu aqui, ó, o formato em que a gente olha primeiro para o futuro e depois a gente volta para o presente para reestruturar, como a gente pensa a jornada de aprendizagem como uma peça, como um filme, como uma narrativa, né, que engaja, e também os elementos, os Cs ali, que nos garantem que eu vou desenvolver condições e competências da forma mais natural, né, e que uma vai sendo predecessora à outra. Isso proporciona, né, a melhor aprendizagem, fomenta a conexão humana e emocional, a confiança do aluno, que é essencial, assim, é um dos grandes pilares, e isso é trabalhado ao longo, né, de todo o ciclo, a apropriação, né, desse percurso pelo aluno, a construção e criação por parte dele, né, ele participa do processo, talento, genialidade, né, sustentar esse fluxo contínuo, a transparência, potencial, crescimento e impacto. E chegando agora no nosso ápice, ou né, no fechamento da nossa curva de aprendizagem, eu gostaria de saber sobre se como é que esse percurso, né, ele bate em vocês. E nisso pode ser feito tanto a partir de post-its, mas também, né, eventualmente a partir de perguntas, né, que vocês tenham e considerações, né? Como é que esse nosso percurso, em que a gente revisita a forma como a gente ensina ou como a gente aprendeu, aquilo que é mais importante para a gente, eu achei sensacionais as contribuições de vocês, esses outros formatos, né, de olhar para o futuro, para projetar o presente e para pensar nesses arcos e os 7 Cs. O que que isso impacta os esforços em educação de vocês? Assim, o que que muda o jogo? Então, abrimos para comentários e também para contribuições ali na tela.
Melissa, eu tenho Oi. uma pergunta. Quando você apresenta aquela imagem ali dos ciclos de aprendizado, tem assim, Uhum. ok, ciclos de aprendizado ao longo da nossa vida, mas pensando em uma aula, em um treinamento, mesmo dentro desse contexto, eu entendo que existam ciclos de aprendizagem, certo? Isso. Dependendo do conteúdo, assim. Eu entendi a lógica, mas na prática, para mim, fica um pouco complexo, assim, de como que eu vou pensar que, isso aqui é um ciclo, aí a partir desse eu vou para outro ciclo. Não sei, você consegue trazer exemplos mais práticos? Sim. É, ele é naturalmente um pouco caótico, mas porque a realidade ela é complexa, né? E ela é mais caótica. Mas a gente pode começar pensando da seguinte forma: imagina que eu tenho dois caminhos para isso, o de cima para baixo e de baixo para cima. O de baixo para cima imagina que a gente foi incumbido para a gente fazer um treinamento de liderança dentro de uma empresa, né? Modela um treinamento de liderança. Legal. Uma coisa que eu vou ter que projetar, como esse curso de liderança ele vai acontecer, né? Como é que são os arcos dele, assim, como é que eu vou estruturar. Mas é interessante também eu tentar saber onde onde esse arco do curso de liderança ele se encaixa no processo de aprendizagem das pessoas daquela empresa. Então, por exemplo, o que que veio antes, né? O que que talvez venha depois e se existe um arco maior, por exemplo, um programa de treinamento lá, e dentro dele, aninhadinho, tá esse da liderança. Isso ajuda muito a gente a ter contexto, né? A gente entender assim, ele tá dentro de um arco maior, então ele tem que fazer sentido. Não, ele não precisa ser comportado. A gente pode fazer o arco rebelde. Às vezes é bom. Mas, ou assim, houveram algumas coisas antes, mas é muito comum uma parte do teu público ter passado por vários treinamentos antes e outra não, porque entraram depois na empresa ou não fizeram os treinamentos. Então, na hora de você projetar, isso vai ser uma informação importante, porque se você, assim, eu sei que todos eles já fizeram esse treinamento, então, o outro treinamento, então eu sei que eu posso acionar conhecimentos anteriores, né, para contextualizar nesse novo. Se não, aí você pode fazer, daí tem várias estratégias, né? Ou desvia, né? Ou assim, olha, vou fazer de uma forma que ele pare em pé sozinho, ou você acha uma forma de fazer uma atualização dos outros em itens pontuais, né? E necessários, ou uma revisão também desses. Então, você pode projetar assim, ó, do menor, daí pensando quais são os maiores, e também tem situações em que você tem o maior, né? E você vai ter que aninhar um dentro dele. Nos dois formatos dá certo, né? O que importa é você ter a maior quantidade de informações possível na hora de você desenhar, para você ver assim, onde no rolê esse treinamento que eu estou fazendo, ele vai se encaixar, né? O que que essas pessoas que vão participar dele, elas vão ter de competências desenvolvidas. A gente sabe que nem sempre é fácil, porque a organização não passa para a gente, mas a gente vai tentando no melhor que a gente pode, né? Já vai a gente ter essa ciência, né? Tipo, eu tenho que me preparar para o cenário A, o B e o C. E aí a coisa roda. Uhum. Perfeito, obrigada. Imagina. Mais perguntas, comentários, Melissa, pontuações? Oi, diga. oi. A minha Diga, internet Debbie. está um pouco instável, então eu já caí várias vezes e voltei, vocês nem perceberam. Ai, meu Deus. Tá tudo bem. Eu aplico muito a metodologia 6Ds, que é uma certificação internacional, enfim,
Gosto muito. O que que você vê que aqui para mim eu entendi em certa parte, achei bastante complexo, né? Porque é um aprofundamento bem complexo, vamos dizer assim, não, ao meu ver, assim, pela primeira vez. Acho que tudo que a gente vê pela primeira vez realmente tem algumas dúvidas. Mas o que que você vê que tem ali uma certa convergência referente à metodologia 6Ds com esse projeto que você está apresentando? Uhum. Me fala mais sobre ela. Até para compartilha com a gente assim Ah, tá. os processos É, dela. Tá. A certificação 6D, ela é uma certificação internacional, né? E ela foi projetada para você de D1 a D6, e você começa, quando você falou do objetivo, é olhar os resultados do negócio. Então, ela é muito voltada para a organização, não para um curso de pós, né? De desenho. E aí você utiliza muito quais são os objetivos do negócio, por que que a empresa precisa daquele programa, daquele treinamento, o que que o aprendiz precisa fazer melhor e diferente depois. Então, tem todo um processo, né, de D1 a 6, e aí tem toda a parte de desenho que você trouxe aqui, que entra no D3, que entra muito disso. O quanto que a transferência do aprendizado acontece na vida como ela é, né? Porque é aquele momento, não é um evento, mas é um programa, então tem todo elementos ali que trabalham pré, o durante e o pós para sustentar. Então, o 5 ali é o apoio à performance. O que que você tem feito? Porque você tem acompanhado se realmente essa pessoa tem utilizado, ele tem várias técnicas, né? E o 6 é realmente você comparar os resultados da fotografia antes e depois, e você ver se teve realmente um alcance ali para o negócio. Porque aí entra ROI, entra outras cositas aí que são importantes no mundo corporativo. E isso traz muito a visão da área, principalmente de recursos humanos, desenvolvimento, não aceitar e fazer pedidos, né? Mas sim trazer uma estratégia da parte 1, que seria a roda do planejamento, e fazer as perguntas certas, para entender se realmente tem necessidade daquele treinamento, se não está gastando dinheiro à toa, e aí você faz todo esse processo de provar que foi realmente executado, que foi, né, que foi uma grana investida que fez diferença para o público, né? Então, e aí tem entrevistas, tem várias vamos dizer, ferramentas que a gente utiliza para isso. Eu me dou muito bem, né? Nos meus projetos agora como consultora eu tenho usado, porque você precisa entender o que que a pessoa precisa, qual que é o problema, né? Qual que é o desafio. Então, assim, em resumaço é isso, tá? Posso dar uma ajuda, Melissa, que eu sou certificado. Sim. Boa. Tem uma diferença que é fundamental, Deb, que é o seguinte: na Chaos Pilot você desenha a solução junto com as vítimas do processo. No caso do 6D, por mais que a metodologia seja muito bacana, ela recai no mesmo vício que é alguém desenhando algo, por mais que tenha feito entrevista e coisas, é feito numa sala por algumas pessoas, e quem são as vítimas do processo, as pessoas que vão passar por esse treinamento, elas estão aquém desse trabalho, elas estão alheias a esse trabalho. Então, assim, uma das essências da Chaos Pilot é trazer para dentro da sala para fazer o desenho as pessoas que vão viver aquilo. Porque aí, ao longo do processo de desenho, você já faz testes e já vê o que vai funcionar e o que não vai. Então, parte do lógico do D1, qual é a diferença que vai ter no negócio? Nada. De novo, quem é que te dá essa resposta? É o contratante, que geralmente é o líder. Será que ele sabe de fato o que seus liderados querem dentro daquele aspecto? Então, acho que essas são algumas diferenças. É trazer todos os envolvidos e desenhar junto. Não é só o especialista que vai desenhar. Quem vai desenhar é um Você sabe que é especialista. uma pergunta que eu ia fazer, viu, o Fernando, Melissa? Eu ia te fazer isso. Quando eu vi a foto das pessoas, falei, mas será que são pessoas da área, vamos dizer assim, né? Ou são pessoas envolvidas ali que vão receber esse conteúdo? Essa era uma dúvida até que eu tive aqui, mas Isso é não legal, uma boa negociável. diferença. Conversando com o pessoal da Chaos Pilot, Perfeito. isso é não negociável. Se as pessoas que vão passar pelo Perfeito. treinamento não podem estar envolvidas no desenho, eles nem fazem o trabalho. Legal, isso é um grande diferencial. E é interessante que as equipes de projetação, elas precisam contar com o público e precisam contar com gente que não é do público.
porque aí eu tenho o melhor dos dois mundos. Quem vive aquele cotidiano e quem traz uma fagulha diferente, né? Quem traz um tempero diferente que vai provocar a inovação. Então, principalmente para trazer outras perspectivas e tudo mais. É, ele me lembra muito a teoria da mudança, né? O CSD, assim, ecos de algumas umas questões ali, o que é bem legal. Eu acho que eles são compatíveis, né? Eu acho que eles não são alternativos um ao outro, mas eu acho que você consegue alinhar isso daqui dentro de uma perspectiva 6D, usando o 6D como macro, né? Só que na hora da projetação, você vai se ater assim, olha, na hora por exemplo, no Vision Backcasting, né? Aquele negócio lá cheio das imagens que eu defino as competências e tudo mais. Aquilo ali, naquele momento, eu não estou pensando exatamente em métricas, em nada, eu não estou me deixando amarrar prematuramente, né? E eu estou partindo de vontade, de declaração de propósito, né? Eu tenho que ter, como o Fernando disse, eu tenho que ter uma pessoa nativa daquele ambiente, né? E preferencialmente a pessoa que vai passar por aquela vivência. Porque aí eu tenho o melhor dos mundos, eu tenho um representante do aluno sentado do meu lado, projetando junto comigo, né? E dando na minha cara, falando, não, Melissa, não é isso não, né? E a gente consegue identificar prematuramente questões que às vezes elas passam batido e a gente vai descobrir só após a implementação ou na rodada de teste. Então, isso aí é bem interessante. No Vision Backcasting também, né? Eu dei uma passada rápida, mas ele é bastante completo e assim ele pode ser adequado também a outras, adequado assim, ele pode ser aninhado dentro de outros frameworks maiores em relação a, por exemplo, a perspectiva de impacto, a perspectiva de quanto vai custar esse negócio, ou seja, qual vai ser o ROI estimado disso. E assim, ROI com licença poética, porque cada organização tem as suas visões de ROI, né, Diferentes métricas. particulares. Exatamente. Então, eu acho que eles são bem compatíveis, eu acho que dá. Esse aqui ele foca mais no desenho, né? Como você vai projetar esse negócio a partir de alguns balizadores. Mas o que o Fernando falou é o É. crucial. O aluno tem que estar Imagino que junto. assim, um backcasting bem feito responde todas as questões do 6D. Sabe? Então chega no mesmo lugar, mas de Sim. uma forma mais participativa e mais criativa, eu diria. Uhum. O 6D está muito ainda na cabeça, né? Muito mental o Sim. processo. Enquanto que esse processo ele tem uma questão de intuitivo, tem mais inovação e arte envolvida, né? Eu acho. Daria para ficar Ele 2 semanas falando sobre isso, né? Mas ele permite ousadias. permite o erro também, né? A experimentação. Eu acho que o 6D, até por ter sido desenhado para corporações, é uma coisa que tenta te dar mais controle e previsibilidade do que essa parte mais de experimentação e inovação. Sabe? Então, acho que nesse aspecto eles são primos, mas é um primo meio louco e um primo mais comportadinho. Exatamente. Ou talvez um mais adaptado ao desenho e outro à viabilidade pós-desenho, Pode ser, talvez. uma boa forma de colocar também. Gente, o que Gostei fica da de pergunta. valioso para vocês depois dessa loucura de 1h30? Escreve aí no chat, quem quiser também. Quem não gosta de escrever, gosta de falar, pode falar também. As duas coisas valem. Nós temos ainda 3 minutos juntos. Eu achei incrível eu perceber as diferenças entre as duas metodologias e me trouxe um pouco mais de clareza. E essa coisa de você colocar, né, as pessoas para criarem, eu acredito que flui muito bem da conexão à confiança. O pós também, né? Isso que eu fiquei pensando aqui. Eu acho que isso já modificaria, né, alguma coisa aqui de incluir. Eu adoro incluir as pessoas nos desenhos,
mas muitas vezes, principalmente estando dentro de organização, a gente vem ali de KPIs, de coisas assim, né? E adorei o que o Fernando trouxe, né? Vai pro primo mais certinho, porque de verdade, né, acaba, né, vindo dessa cultura, mas adorei, fiquei muito curiosa de conhecer mais profundamente também. Vontade de participar, né? De um dos processos. Então, o convite está aí. Depois eu mando para o Fernando quando a gente abrir turma, né, Fernando? Uhum. Vamos, teremos. É um processo divertido também, né? É Para mim divertido, ficou. não. Diga, Desculpa, diga. Melissa. Então, por favor. Não, para mim ficou essa coisa da arte, assim, né? Eu achei muito interessante isso, porque eu acho que a arte, ela sempre leva a gente a lugares inusitados, inesperados, né? Traz coisas que a gente não consegue trazer só com a cabeça, assim. Mas é uma coisa que para mim é sempre difícil. Quando eu estou planejando alguma coisa, eu falo, gente, como é que eu vou botar o povo com a arte? Porque, né, nesse mundo corporativo as pessoas têm uma resistência maior à arte, né? Então, eu achei muito legal, assim, ela vir logo no início, sabe? Assim, vem, deixa vir sentimento, deixa vir tudo, e agora a gente vai começar a organizar isso. Então, assim, para mim foi o que ficou, assim, que me tocou muito. Uhum. Que legal. Eu já imaginei a cena, né? Uma escola de samba entrando dentro da área. Maravilhoso. Bom, eu Legal. nunca tinha ouvido falar, na verdade, eu ouvi falar em estruturas libertadoras por conta de uma mentora de carreira, né, que eu fiz mentoria com ela, e fico imaginando como eu conseguiria aplicar isso na minha área, né, que é a área de segurança do trabalho. Mas eu acho necessário, porque é uma área que exige mudança de perspectiva, de inserir de fato o trabalhador, né, nessas decisões, nessas questões, para que de fato a gente consiga chegar no coração deles, né? E não só continuar naquela coisa de faça sim, porque tem que fazer, né? Mas muito interessante, assim, eu amei. Nossa, esse é um caso maravilhoso de usar o backcasting, pegar o pessoal da segurança do trabalho e Uhum. é riquíssimo. Gente, estamos no topo da hora, sendo honrado com os tempos de vocês. Ó, o Cécio colocou ali contato com as pessoas, novas abordagens criativas e o quanto elas dialogam com fundamentos e conceitos de velhas abordagens. É isso aí. Olhar o que já tem e dar uma repaginada. Uhum. Muito bom. Muito bom, hein? Deixa eu fazer uma pergunta. Estaremos. Tem algum lugar que a gente pode ter acesso ao material de vocês, no sentido assim, no Instagram, alguma coisa assim? Aí é com a Melissa. A Melissa, Sim! ela compartilha com a gente, aí a gente vai mandar um e-mail para todo mundo que veio e quem se inscreveu para ter acesso a esses links fácil para encontrar todos os materiais. Uhum. Dá seguimento. Mandarei, vai chegar um pacotinho para vocês. São só 90 minutos, gente, só para dar uma olhada no que é, ficar curioso. Então, Olha aí. Ó, maldade, Fernando. mas o encontro de prática é isso, é uma breve apresentação, uma experiência de algo para despertar ideias e quem quiser se aprofundar, depois aí tem vários caminhos, né? Muito bom. Melissa, grato pelo seu tempo, pela sua sabedoria e prática. Grato a todos Eu aí que que vieram. agradeço. E mês que vem tem mais. Mês que vem a gente vai estar com o Jair Moge, fundador da Adigo. Para quem conhece a antroposofia, Escolas Waldorf, esse mundo que é super colorido, cheio de arte. Para quem estava querendo saber de arte no mundo corporativo, essas coisas, tem bastante. Nos vemos em breve. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Foi ótimo. Beijo, gente. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.